Na aula de hoje nós vamos falar sobre os aspectos psicossociais da infância. Antes de nós estudarmos o desenvolvimento humano infantil, a gente precisa entender o que é a infância, o que é a criança, o que significa essa fase, por que ela é tão importante de ser estudada. A primeira coisa que nós precisamos pensar é: a infância sempre existiu como fase? Ela sempre foi pensada da maneira como ela é pensada hoje? Ou existiu um momento na história da humanidade que a infância passou a ser estudada com maior cuidado? Na verdade, quando a gente pega a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a criança passa a ser considerada objeto de estudo para a ciência. É só a partir desse momento que nós podemos falar do conceito de infância. Até a Idade Média, a criança e o adulto eram considerados como se fossem a mesma coisa. A criança era vestida como adulta, ela era cobrada como adulta, ela não tinha os cuidados que hoje nós consideramos tão importantes para o seu desenvolvimento. Por exemplo, a nobreza, quando uma criança nascia, essa criança era entregue para uma ama de leite. Não interessava se havia vínculo entre essa criança e a mãe, entre essa criança e o pai, a convivência com os irmãos. Isso não era, porque a criança era considerada como algo que ainda não estivesse tão atenta ao mundo, não fosse tão influenciada pelo mundo, então simplesmente ela retornava para sua casa somente quando ela estava ali com 7, 8 anos de idade. A partir da modernidade, a ciência começa a olhar para a infância como uma fase que precisava de uma atenção especial. A fase onde nós mais aprendemos, aonde, vamos imaginar assim, em um ano, no período de um ano nós nascemos. Nós não andamos, nós não falamos, nós não percebemos claramente o mundo externo, e em um ano nós vamos estar andando, falando, percebendo o mundo externo. O cérebro se desenvolve rapidamente durante esse momento, ele é muito plástico, mas também muito frágil. Então, a ciência passa a estudar essa fase com características bastante específicas, nos dando condições, inclusive, de prevenir problemas futuros. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera a fase da infância como uma fase de desenvolvimento, uma pessoa em desenvolvimento. E por ser uma pessoa em desenvolvimento, ela precisa de cuidados específicos. Então, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco o que é essa vulnerabilidade que a criança se encontra e qual é esse ambiente que ela precisa ter para que ela possa se desenvolver de uma maneira saudável. O conceito de vulnerabilidade. Quando a gente pensa em algo vulnerável, vamos pensar em algo frágil. Você está fazendo uma mudança, você tem cristais que precisam ser deslocados e você vai dar toda uma condição para que esses cristais sejam deslocados sem que eles quebrem, sem que eles trinquem, sem que eles tenham algum problema. O que você faz? Você protege esse cristal, seja lá com plástico bolha, com espuma, com todos os recursos que nós temos, para que ele chegue então no seu destino nas mesmas condições que ele saiu. Então, ele é um objeto vulnerável. Ele é mais vulnerável que uma cadeira, por exemplo. Então, quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente está pensando em fragilidade. Na infância, é importante a gente considerar 3 tipos de vulnerabilidade: a vulnerabilidade física, a psicológica e a social. A vulnerabilidade física, ela está relacionada ao corpo dessa criança. Então, se nós olharmos um corpo dessa criança, é a vulnerabilidade mais óbvia, mais perceptível. É um corpo frágil, é um corpo que necessita de cuidado externo. Uma criança, ela não consegue, quanto mais nova ela for, menos recursos ela tem, por exemplo, de garantir a sua sobrevivência. Ela não consegue buscar o seu alimento, ela não consegue preparar o seu alimento, ela vai precisar de que algo externo traga esse alimento para ela. Não somente isso, as condições que essa criança vive precisam ser adequadas para que, por exemplo, ela não adoeça. Tá? Por que a gente tem uma estrutura de vacinação no Brasil excelente, né, se comparada muitas vezes a outros países, justamente para que a gente possa prevenir aquelas doenças da infância que antigamente traziam sequelas irreversíveis. Vamos pensar na poliomielite, né, ou na paralisia infantil, hoje erradicada no Brasil.
Então, porque existe uma condição de vulnerabilidade identificada e que você vai ter uma ação de prevenção para que essa criança, então, não adoeça. Essa vulnerabilidade física no desenvolvimento infantil, ela é extremamente importante porque ela envolve um corpo em desenvolvimento, a sexualidade e uma fragilidade desse próprio corpo. Essa criança precisa de cuidados. Muitas das coisas que acontecem na infância ou problemas que possam surgir na infância podem ser irreversíveis. Vamos imaginar algo bastante comum no primeiro ano de vida. Essa criança começa a engatinhar e ela vai ter a tendência de colocar objetos pequenos na boca, de colocar o dedo na tomada, de subir numa janela. Então nós temos que ter estratégias que previnam esse tipo de acidente. Uma criança, por exemplo, que sofre uma queda na primeira infância, no primeiro ano de vida, dependendo dessa queda, ela pode ter uma lesão cerebral, ela pode ter um dano no próprio corpo que torna o crescimento, né, prejudicado, um encurtamento de membro. Então, nós temos que reconhecer que ela precisa de proteção física, ela precisa de alguém que cuide dela, que saiba do risco que existe, do perigo que ela corre e que faça essa proteção. Tá? Então, essa proteção física ela é muito visível. A gente coloca lá tela na janela do apartamento, colocamos protetores nas tomadas, nas quinas das mesas. Estamos sempre monitorando e cuidando dessas crianças para que elas não caiam, para que elas não se machuquem, para que quando elas começam a andar, elas estejam num ambiente protegido e tudo mais.